Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um informativo do STF e do STJ. Vamos ver neste vídeo o informativo 662 do STJ, onde se julgou uma questão importante ligada à lei de drogas, especificamente porte de droga para uso pessoal. Nesse informativo 662, qual foi a questão que foi o pano de fundo? Artigo 28, que traz o crime de porte de droga para uso pessoal, especificamente no seu parágrafo 4º. E por que isso? A gente sabe que o artigo 28 ele veio imbuído do fenômeno da despenalização, ou seja, o porte de droga para uso continua sendo crime, entretanto com uma pena mais benéfica, ou seja, menos severa, que não seja pena de prisão, ok? E o inciso 1, o inciso 2 e o 3 trazem as penas: advertência sobre o efeito da droga, serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso, etc. Enfim, ok. Aí vem o parágrafo 3º e fala o seguinte: essas medidas, essas penas dos incisos 2 e 3, ou seja, prestação de serviço à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo, elas têm a duração de, no máximo, 5 meses. Ok? Bom, aí dispõe o próximo parágrafo, que é o 4º. Em caso de reincidência, esse prazo passa para 10 meses, ou seja, em caso de reincidência, o prazo dobra para até 10 meses. Bom, qual é a pergunta que o STJ enfrentou aqui? Essa reincidência é uma reincidência genérica ou é uma reincidência específica? Amigos, atenção, o Código Penal de 1941, em sua redação originária, ele trazia a diferença prevista na própria lei, no próprio Código, entre reincidência genérica e específica. Com a grande reforma de 84, houve uma exclusão dessa dicotomia. Revogou-se lá o que era reincidência genérica, específica, e reincidência passou a ser uma coisa só. Reincidente é o agente que pratica um crime depois de condenado por um crime anterior com trânsito julgado. Acabou com essa dicotomia. Reincidência genérica e específica. Acabou. 1984. E de 84 em diante, reincidente é reincidente. Artigo 64 do Código Penal e artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. 6 anos depois, em 1990, a Lei de Crimes Hediondos veio e ressuscitou o tal do reincidente específico, mas não disse o que era. O que levou a doutrina a uma grande divergência. Tá? Entretanto, a partir desse momento, já se começa a falar o que é reincidência específica e genérica. Bom, qual é a grande questão aqui? Essa é a pergunta. Essa reincidência aqui do artigo 28, parágrafo 4º, ela é específica ou pode ser genérica? Em outras palavras, para que esse prazo aumente para 10 meses, essa reincidência, ela pode ser a condenação anterior com trânsito julgado. Pode ser por qualquer crime, ou, opção 2, tem que ser pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Ou seja, é uma reincidência genérica ou específica. Aí que está. Tenho para mim que onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. Se o parágrafo 4º fala em caso de reincidência, qualquer uma. Ou seja, genérica, específica, genérica, não importa, qualquer uma. Tá bem? Entretanto, o STJ, nesse informativo, entendeu que essa reincidência é a reincidência específica. Veja lá, posse de drogas para consumo pessoal, reincidência específica, revisão do entendimento desta turma. Essa reincidência do parágrafo 4º é específica. Ou seja,
O STJ entendeu, por interpretação topográfica, ou melhor, interpretação, melhor dizendo, sistemática, que o parágrafo tem que ser interpretado de acordo com o caput, e aí disse aqui o que está na lei. Aquele que reincidir na prática do delito de posse de drogas para consumo pessoal ficará sujeito a penas mais severas. Ok, só que falou o seguinte, olha lá, a condenação anterior pelo crime de roubo não impede a aplicação das penas do artigo 28, incisos 2 e 3, com a limitação de 5 meses. Ou seja, o agente foi condenado com trânsito julgado por um crime de roubo anterior. E agora praticou o crime do artigo 28. É reincidente? É, mas não é específico. Logo, não se aplica a essa pessoa o 28, parágrafo 4º. Em resumo, o 28, parágrafo 4º só vai ser aplicado se aquele condenado já tiver sido condenado com trânsito julgado por um artigo 28 anteriormente e agora reincide no próprio 28, ou seja, reincidência específica. Fora isso, ele não vai ter o prazo de 10 meses do parágrafo 4º, como foi no caso aqui. O agente tinha sido condenado pelo crime de roubo anteriormente, com trânsito julgado, e agora praticou uso de drogas. Ele é reincidente? Claro que é. Mas para fins do 28, parágrafo 4º, ele não é reincidente, ou seja, essa reincidência do 28, parágrafo 4º é específica. Tá bem? Um abraço e até o próximo vídeo.